BTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Ibovespa caindo 0,64%. 112.204 pontos. Eu vou chamar aqui o Lucas de Assis para fazer a análise desse momento da Bolsa, análise técnica desse momento da Bolsa Brasileira. E aí, Lucas, tudo bom com você? Boa tarde. Boa tarde, Medina. Boa tarde, Bia. Tudo ótimo com vocês? Boa tarde, Lucas. Tudo certo por aqui, ô Lucas. Mesmo com a queda de hoje, ô Lucas, o Ibovespa caminha para fechar a semana em alta. Vamos trazer então a análise para o nosso ouvinte dessa sexta-feira? Bora lá. Antes de tudo aí, deixar sempre o disclaimer. Não sou analista de valor imobiliário. Tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal. Não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Bora lá então para os gráficos. A gente tem a Ibov corrigindo hoje, 0,67 de queda, mas, bem como o Medina aí pontuou, a gente vem com a semana positiva, né? Está sendo cotado aí nos 112.163 pontos, com uma queda aí de 0,67%. Ainda com viés de alta, né? Nada mudou com a queda de hoje. Ainda temos aqui um pivô de alta em andamento. Nossas regiões de alvos aqui ficam dos 113.773 até os 117 mil pontos. E por enquanto é para lá que está apontando, apesar da queda de hoje. Novamente, só volta a ficar complicado aí nosso índice se voltar para baixo dessa região dos 108 mil pontos, onde se encontra o último fundo e também a média de 200 períodos. Se perdido aqui, aí sim podemos ver um movimento corretivo um pouco mais amplo para vir buscar essa região de base aqui nos 103.852 pontos. Então, seguimos altistas. Vamos ver na próxima semana se a gente consegue superar a máxima dessa semana aí, que foi deixada ali nos 113.306 pontos, e assim dando continuidade desse movimento de alta. Ô Lucas, vendo aqui os papéis que mais pesam no índice nesse momento, temos Itaú, Eletrobras e Redditor. São os ativos que mais tiram pontos do Ibovespa. Bora lá. Começando aí com Itaú. Itaú tem uma queda aí de 1,54%, mas ainda colado aqui na média de 9, né? Depois de ativar aqui esse ombro, cabeça a ombro. Região de alvo aí 28, depois ali a região dos R$29. Por enquanto é para lá que está apontando. E o candle de hoje aí, essa correção não muda nada, tendo em vista aí que é natural acontecer isso depois dessa alta que tivemos, e até porque também vimos um volume aí abaixo da média, né? Então, próxima semana aí, se a gente conseguir superar essa região aqui próximo dos 26,70, abre sim espaço para dar continuidade desse movimento de alta e vir buscar essa região de alvo dos R$28 a R$29. Só volta a ficar feio aí o ativo se voltar a se negociar abaixo dessa região aqui dos R$25, onde se encontra ali média de 200, média de 50, média de 21 e o último fundo relevante. Então, negociando abaixo desse nível, a gente pode sim ver uma correção um pouco mais contundente. Olhando aí para a Eletrobras, correção de quase 2%, 1,97, cotado ali nos 40,90, e por enquanto apontando aí para essa região de suporte ali nos 39,40, 39,50. Então, não faria nada na ponta compradora. A gente teve um sinal relevante aqui no dia 11 desse mês, que esperava-se, né, vinha aqui até a média de 200, média de 50, e o eventual rompimento dessa região poderia sim dar continuidade no movimento de alta. Não conseguiu, vem sentindo um peso mais forte aí por parte dos vendedores, e se voltar para baixo dessa linha de referência, a gente retorna aí para dentro do canal de baixa e seguimos aí o viés mais baixista do ativo. Olhando para a Redditor, uma queda um pouco mais pesada de 4,30%, depois da forte alta que tivemos ontem, né? Então, hoje aí vem fazendo esse candle de contração de volatilidade, um sidebar, mas, por enquanto, nada que mude o viés mais altista que a gente está tendo depois do candle que tivemos ontem, né? Vale observar o volume de hoje está sendo maior do que o de ontem, né? E aí eu ficaria atento, se tivesse posição, a essa região das médias, né? Média de 21, média de 9, média de 50 períodos. Se perder essa região, pode sim ter um movimento corretivo um pouco mais forte. E principalmente a mínima de ontem, que foi deixada ali nos 27,27. Se perdido, aí sim a gente pode vir buscar essa região de base próxima ali dos 25,33. E olhando agora para as maiores quedas por variação dentro do Ibovespa, Lucas, a gente tem os papéis de Americanas, Alpargatas e em seguida tem os papéis de Redditor, como a gente já falou deles, eu passo aqui para os papéis de Cosan. Então vamos com Americanas, Alpargatas e Cosan, Lucas. Bora lá, Americanas aí vem sendo novamente o destaque de queda, né? 34% aí, negociando próximo da sua mínima histórica. Hoje veio negociar ele no 0,64, agora tá no 0,66. Então, é o que eu venho comentando aí nos últimos dias, né? Não vejo sentido comprar. Vender agora que assumir um risco muito grande. Tem um movimento sim esticado, mas por enquanto ficaria de fora, não tem muito o que fazer nesse ativo aqui. Apenas esperar aí o que vai ser o desenrolar dessa história. Olhando aí para Alpa 4, né? Alpargatas,
vem tendo um candle aí muito interessante agora, que está tentando perder essa região aqui de suporte, né? Na verdade, vem conseguindo. A mínima dessa região ficou ali nos R$13 e está sendo negociado nos 12,95. Caso consiga fechar dessa forma, abrindo bandas, com volume acima da média, começa assim a ficar interessante. E a gente poderia buscar a amplitude desse retângulo para baixo, jogaria um alvo mais ou menos ali na região dos R$11. Então, ficaria atento nesse nível de preço. Se perdido aqui, a gente pode sim vir buscar essa região. E olhando aí para Cosan veio uma queda aí de 4,18%, voltando a negociar abaixo da média de 21 períodos, ali nos 16,73, testando esse último fundo aqui, deixado nessa região dos 16,51. Então, vamos ver se consegue se segurar nessa região. Caso consiga romper, próximo nível de resistência para a gente observar ali, fica nos 18,48. Se perder esse fundo, aí sim podemos ver um movimento corretivo um pouco mais amplo e só encontraria suporte nessa região aqui de fundo, né, próximo dos 15,30, 15,40. Então, ficaria atento no ativo aí, caso tivesse posição. Boa. Ô, Lucas, agora indo na outra ponta, os papéis com as maiores variações positivas do dia de hoje. Nesse momento são 3R Petroleum, BRF e Pão de Açúcar. Bora lá. A gente começa aí com um 3R. Isso. 3R com alta de 3,37%. Praticamente aí atingido o alvo nos 49,74. A gente comentou, acredito que nos últimos dias aí, depois que teve essa forte queda, corrigiu até a média de 9 e aí deu oportunidade novamente para quem estava de fora. Né? Terceiro dia consecutivo de alta, mas cai naquilo que eu acabo comentando com alguns papéis, que é a euforia, né? Sobrecompra muito forte. A gente vê ali o IFR já no 79, longe aí das médias e bem próximo de uma região de resistência. Então, essa região dos 49,74 até essa região de máxima aqui dos 51,58 vai sim servir como resistência imediata e acredito sim que a gente vai sentir pressão vendedora nesses níveis de preço. Recusa aí até a média de 9, acaba se interpretando como oportunidade na ponta vendedora, principalmente se conseguir manter aí acima dessa região dos 45,50. Olhando aí para Pão de Açúcar, PK3, vem com a alta de 3,10%, violou a máxima, a média de 200 períodos hoje, né, ali nos 19,37, mas no momento não vem conseguindo negociar acima dela. Então, seguimos aqui com um fundo duplo já ativado, que projetava ali nos 21,23. Acredito sim que a gente possa vir buscar essa região. Pão de Açúcar só volta a ficar complicado mesmo olhando no curtíssimo prazo, se perder essa região de fundo aqui próximo dos R$18, onde se encontra ali a média de 50 períodos. Então, a gente está assim numa zona de resistência e suporte aqui no range de preços, né, onde tem aqui a média de 200 como resistência, média de 50 como suporte. Então, rompendo para cima, a gente pode vir buscar aqui os 21 e 23. Perdendo essa região, podemos sim ter um movimento um pouco mais amplo, né, por parte dos vendedores. E olhando aí para a BR Foods, mais um dia aí negociando acima dessa região de 7,50. Tá sentindo bem esse suporte nesse nível de preço. Tendo em vista aí que a gente está pelo quarto toque aqui consecutivo praticamente nessa região. Não pense em compras agora, apenas se a gente conseguir romper aqui média de 50 períodos, que no momento se encontra nos 8,56. Rompendo, aí sim pode aumentar a expectativa da gente ter uma virada, né, de tendência aqui, um início de uma tendência de alta. Caso contrário, perdendo 7,50, próximo suporte que a gente observa ficar ali nos 6,62. Lucas de Assis. Lucas, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço a você, bom fim de semana e até segunda-feira. Bom final de semana aí, pessoal. Até segunda. Tchau, tchau. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.